Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de matemática que eu preparei para os concursos abertos da VUNESP. Me chamo Tauana e hoje vou apresentar para vocês os conceitos de razão e proporção. E para a aula de resolução de exercícios de sexta, eu já deixei separado pelo menos 7 exercícios para resolver com vocês, todos das provas mais recentes da VUNESP. O que significa razão? Razão é o resultado da divisão entre dois números. A razão entre A e B nessa ordem é A sobre B. É muito importante prestar atenção nessa palavra entre, porque a primeira informação após o entre é o numerador, que vai compor a fração. E a segunda informação após o entre será o denominador. Então, a razão entre A e B significa que esse A ele é o numerador e o B é o denominador. Como exercício de fixação, vamos calcular a razão entre dois números. Então, a razão entre 2 e 8 é 2 dividido por 8. A gente precisa simplificar ao máximo essa fração. Então, se dividir por 2 em cima e embaixo, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 dá 4. A partir daqui, essa fração já é a forma irredutível, porque não tem mais como dividir o numerador. Então, para a gente resolver uma fração desse tipo, a gente tem que fazer a conta de divisão de 1 por 4, que é igual a 0,25. Qual é a razão entre 9.300? 9.000 é o numerador, 300 é o denominador. A primeira simplificação é por 100. Se dividir por 100 em cima e embaixo, corta 2 zeros e fica 90 dividido por 3. E a segunda simplificação é por 3, porque o denominador é 3 e ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 dá 1 e 90 dividido por 3 dá 30. 30 dividido por 1 é igual a 30. A razão entre 2 e 16 é 2 dividido por 16. Se a gente dividir por 2 o numerador e o denominador, a gente encontra 1/8, e essa já é a forma irredutível. Então, efetuando o algoritmo da divisão, a gente encontra que 1/8 é igual a 0,125. A razão entre 32 e 16. 32 dividido por 16. Se a gente dividir por 16 em cima e embaixo, aqui 32 dividido por 16 dá 2 e 16 dividido por 16 dá 1. É interessante falar que na hora de simplificar uma fração, não necessariamente a gente precisa sempre simplificar por números primos. A gente pode simplificar pelo número que for, desde que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E aqui, 2 dividido por 1 é 2. A razão entre 25 e 100 é 25 sobre 100, dividindo por 5 o numerador e o denominador dá 5 sobre 20, dividindo por 5 novamente o numerador e o denominador, 1/4. E 1/4 a gente já sabe por essa conta que é 0,25. E a razão entre 270 e 9 é 270 sobre 9. Se dividir por 3 o numerador e o denominador, 270 dividido por 3 é igual a 90, e 9 dividido por 3 é igual a 3. Aqui, novamente, a gente consegue simplificar por 3. 90 dividido por 3 dá 30 e 3 dividido por 3 dá 1. 30 dividido por 1 é igual a 30. Em todos esses exemplos, a gente encontrou dois resultados iguais. Esse daqui é igual a esse e esse é igual a esse. Essa igualdade tem um nome e chama proporção. Então, a definição de proporção é simplesmente a igualdade entre duas razões. Isso quer dizer que a razão entre 2 e 8 é proporcional à razão entre 25 e 100? Bom, 2 dividido por 8 é 0,25 e 25 dividido por 100 também é 0,25. Então, elas são iguais. Além disso, esse resultado de 0,25 ele se chama constante de proporcionalidade, e para qualquer igualdade entre duas razões, a gente consegue encontrar uma constante de proporcionalidade própria.
Como identificar a igualdade entre duas razões? Ou, em outras palavras, como saber se existe uma relação de proporcionalidade entre duas razões? Tem duas maneiras que a gente consegue identificar se duas razões são proporcionais ou não. A primeira maneira é resolver as frações e ver se os resultados são iguais. E a segunda maneira é usar propriedades da matemática para conferir a igualdade. Se A dividido por B é igual a 1K e C dividido por D é igual a esse mesmo K, então o K é a constante de proporcionalidade e essas duas frações têm uma relação de igualdade, por isso que A dividido por B é igual a C dividido por D, porque ambas são iguais a K. Na segunda maneira, a gente confere se essa igualdade realmente é válida. Por isso que aqui é A dividido por B é igual, interrogação, a C dividido por D. Bom, usando as propriedades da matemática, se o B está dividindo aqui desse lado, ele passa multiplicando. Então, o A é igual a C dividido por D vezes B. A mesma coisa aqui, se o D ele está dividindo, ele passa para esse lado multiplicando. Então, A vezes D tem que ser igual a C vezes B. Caso esse resultado seja diferente desse resultado, então as duas razões não são proporcionais. Como exercício de fixação, vamos aplicar essas duas técnicas com essas frações. 3/8 e 18 sobre 48avos. Será que elas são proporcionais? Pela primeira técnica, 3 dividido por 8 é igual a 0,375. E, calculando 18 dividido por 48, a gente vai encontrar que também é igual a 3,75. Logo, a constante de proporcionalidade, que é o K, ela é igual a 3,75 e as duas frações têm a relação de igualdade. Pela segunda forma, a gente vai passar o 8 multiplicando para esse lado e o 48 multiplicando para esse lado. Então, será que 3 vezes 48 é igual a 18 vezes 8? 3 vezes 48 é igual a 144 e 18 vezes 8 também é igual a 144. Logo, essas duas frações são proporcionais. As frações 125 dividido por 25 e 20 dividido por 5 são proporcionais? Pela primeira forma, 125 dividido por 25 é igual a 5 e 20 dividido por 5 é igual a 4. Como a gente não conseguiu encontrar um K que é igual às duas razões, então essas frações não são proporcionais, elas não têm uma relação de igualdade. Ou também podemos aplicar a segunda técnica, que é comumente conhecida como multiplicar em cruz. 125 vezes 5 é igual a 20 vezes 25? 125 vezes 5 é 625 e 20 vezes 25 é igual a 500. Então, claramente, esses dois números são diferentes. Portanto, essas duas frações não são proporcionais. Um exemplo do dia a dia de proporção que com certeza todo mundo tem uma história com isso, que é receita para fazer um bolo, seja um bolo de cenoura ou qualquer outro bolo. Dona Ana emprestou sua forma grande para uma amiga e ficou apenas com a sua forma pequena. Por isso, ela só consegue fazer meia receita desse bolo. Quais são as novas quantidades dos ingredientes? Bom, o enunciado diz que ela só consegue fazer meia receita. Isso significa que a constante de proporcionalidade é meio. Para a Dona Ana encontrar as novas quantidades para fazer meia receita, ela precisa dividir todas as quantidades por 2 ou multiplicar todas as quantidades por meio. 0,5, que é igual a 1 dividido por 2. Para fazer meia receita, ela vai usar meia xícara de óleo, 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 200 gramas de cenoura, 1 xícara e meia de farinha de trigo, meia colher de sopa de fermento e meia pitada de sal.
Os conceitos de razão e proporção são simples, e eu espero que essa aula tenha deixado esses conceitos não claros, transparentes para vocês. Sexta eu vou postar um vídeo com a resolução de vários exercícios desse tópico e com certeza vai te ajudar a ficar mais preparado e treinado para resolver exercícios de razão e proporção na hora da prova. Então até sexta, espero você lá!